a atividade que o senhor botou no grupo para fazer. A atividade que era para ser feita, eu fechei, né, porque já estava desde quinta-feira da semana passada, foi de quarta. Eu fechei hoje. Aí, quem fez, tudo bem. Quem não fez, fará a próxima, né? Aqui eu vou passar sobre esse assunto que a gente está vendo agora, provavelmente quinta-feira, depois da aula. Então, eu vou começar aqui com esses exemplos, determinar o MMC. Eu vou colocar assim, D. Pronto, aí fica melhor. Eu vou colocar a letra A. Como a gente vai trabalhar com mais de um termo, então eu vou colocar na letra A dois valores. Número 12 e o número 18, por exemplo. Certo? Então, quando a gente for trabalhar com esse tipo de problema, eu vou dar para vocês dois ou três valores, não há necessidade de ser mais de três, certo? O objetivo é que você encontre o maior divisor e o mínimo múltiplo comum desses dois valores. Para fazer isso, vocês vão utilizar a decomposição. Caso vocês não lembrem como se faz decomposição, eu vou mostrar aqui bem direitinho. Você escreve uma reta aqui, um traço. Coloca os dois números aqui separados por vírgula, 12, 18, certo? Aí você tem aqueles critérios de divisibilidade. Você observa que esses dois números são números pares, certo? Se, como nesse caso, forem números pares, você começa a divisão por 2 da seguinte forma. Você vai fazer a divisão aqui por 2. Então você começa colocando o 2 aqui. Aí você divide cada um dos números por 2 e a resposta coloca na linha de baixo. Você vai fazendo isso até chegar no valor 1, certo? Aí você poderia se perguntar, beleza, professor, mas se o número não for par? Se o número não for par, aí você vai tentar a divisão por 3. Se não for divisível por 3, você vai tentar por 5. Então vamos ver como é que vai ficar esse caso aqui. Então pega o 12, divide por 2, o resultado põe embaixo. 12 dividido por 2, 6. Aqui, separa por vírgula. Divide agora o 18 por 2. 18 dividido por 2, 9. Observa que tem um número ímpar, que é o 9, e tem um número par, que é o 6. Beleza? Então, se ainda tem um número par, a divisão continua por 2. Certo? Você divide o 6 para 2. O resultado, 3. Coloca na linha de baixo. O 9 é um número ímpar, você não consegue dividir por 2, a divisão não dá exata. Quando isso acontece, você repete o número na linha de baixo. Observa agora que só tem números ímpares, 3 e 9. Então inicia a divisão por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Aqui já chegamos no objetivo. 9 dividido por 3 dá 3. Certo? O 1 já é o objetivo, então você só repete na linha de baixo. O 3, para finalizar, você divide por 3. 3 dividido por 3 dá 1 também. Pronto, isso aqui o que você encontrou é o que a gente chama de forma fatorada do número 12 e do número 18. Não é nenhuma das respostas ainda, certo? Para encontrar a resposta do maior divisor comum e do menor divisor comum, você vai ter que observar aqueles valores que dividem os dois. Vamos começar pelo maior divisor, certo? Então eu vou colocar assim, ó, maior divisor M, D, C, abro parêntese e coloco os dois valores, 12 e 18. Quem vai ser o maior divisor comum? Ora, vai ser a multiplicação,
certo? Prestem bem atenção. A multiplicação daqueles números que se repetiram, ó, ok? Com o seu menor expoente. Agora observa o seguinte, para o maior divisor você tem que ficar atento no seguinte. Quais são os dois únicos valores que dividem os dois números ao mesmo tempo? Você tem que ficar atento a esse detalhe. Quem entrou? Cadê? Deixa eu vir pra cá. Então, você observa que esse 2 aqui, esse 2 aí, ele é um número que divide o 12 e também divide o 18. Certo? Deixa. Esse 2 e o 3, né? O 3 também divide os dois valores. Ó, aqui, ó, 12 e 18 você dividiu por 2. Aí você tem um 6 e um 9. Aí esse 2 aqui ele entra no maior divisor. Você coloca o 2 aqui. Vezes. O próximo número que divide os dois é o 3 aqui. Esse 3 aqui, ó. Certo? Ele divide tanto o primeiro valor quanto o segundo. Então ele também entra aqui. Pronto. Só isso. Porque esse 2 aqui, presta bem atenção, esse 2 aqui ele não divide os dois valores, ó. Ele só divide esse 6 aqui. O 9 você repetiu. Esse 3 ele divide o primeiro termo, que dá 1, e divide o segundo termo, que dá 3. Esse 3 aqui, ele não divide os dois valores, porque aqui já é 1. Certo? Então, o maior divisor comum vai ser a multiplicação só desse 2 aqui com esse 3 aqui. Porque eles foram os dois únicos valores que dividiu os dois ao mesmo tempo. Tanto o primeiro quanto o segundo. Então, aqui você fica com 2 vezes 3 e 2 vezes 3 é 6. Então, esse é o maior divisor comum. Já o menor, ou seja, o mínimo múltiplo, MMC, do 12 e do 18, é a multiplicação de todos eles. O mínimo sempre é mais fácil. Você faz a multiplicação de todos os valores. Então, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. É a multiplicação de todos eles. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Pronto. Você acabou de encontrar o máximo divisor comum e você acabou de encontrar o mínimo múltiplo comum do 12 e do 18. Todos os outros vão sair dessa forma? Sim. Devo ficar atento a qual dos dois? Bom, você tem que entender melhor o mínimo múltiplo comum, certo? Que ele é o mais fácil de se entender, que é isso daqui, o mínimo múltiplo. Por quê? Porque ele é a multiplicação de todos os valores que você encontra na fatoração. Você multiplica todos eles, certo? E isso vai ser extremamente útil quando vocês forem fazer as soluções dos demais problemas. Vamos ver aqui uma letra B. Agora, como eu falei para vocês, o que vocês mais vão encontrar será com 2 termos e com 3 termos. Então vamos pegar aqui o 6, o 15 e deixa eu ver aqui outro. Vamos pegar o 20, por exemplo. Pronto, vamos encontrar o maior divisor e o menor divisor comum desses 3 valores. Outra observação é que esses valores sempre serão denominadores, entendeu? Você está trabalhando com um assunto que o nome é frações algébricas,
Então, você vai ter que fazer essas fatorações quando for solicitado. Mas esses valores sempre vão estar no denominador das frações. Certo? Então, vamos lá. Vamos encontrar aqui, fazendo da mesma forma que eu fiz com o 12 e com o 18. Você separa eles por vírgula. Escreve 6, 15 e o 20 separados por vírgula e coloca a barra de divisão, né? Tem números pares? Tem o 6 e tem o 20. Então veja bem lá, ó. 6 e o 20 são números pares. Então você começa a divisão novamente por 2. Então divide por 2. O 6 vai dar 3. O 15, observa, o 15 eu não posso dividir por 2, tá vendo? Então esse 2 não entra para máximo. Então, se eu não posso dividir o 15 por 2, eu vou repeti-lo na linha de baixo. Agora o 20 eu posso. O 20 eu posso porque dá 10. Ainda tem um número par? Tem. Tá aqui, né? É o 10. Então você continua a divisão por 2. O 3 eu não posso dividir por 2. Repete na linha de baixo. O 15 também eu não posso dividir por 2. Repete na linha de baixo. Vírgula. E o 10 dividido por 2 vai te dar 5. Ok? Vamos lá. Aí você tem 3, 15 e 5. Como a ordem sempre é do menor para o maior, você pode observar aqui esse exemplo. Ó. Eu comecei com 2, depois do 2 o maior é o 3. Aqui eu vou obedecer essa regra, porque eu tenho 3 aqui. Ó. Então, eu faço a divisão por 3. Quando eu divido esse 3 por esse, aí dá 1. O 15 eu também posso dividir por 3, dá 5. Agora, o 5 eu não posso dividir por 3, então eu vou só repetir. E agora, para finalizar, você divide por 5. Então vai dar 1 aqui. 1. E 1. Pronto, então terminou, né? Observa que em nenhum dos momentos eu consegui um número que dividisse esses 3 ao mesmo tempo, né? Nessa primeira linha foi por 2, mas eu não consegui dividir o 15. Na segunda linha foi por 2 novamente, mas eu não posso dividir nem o 3 nem o 15. Na terceira linha foi por 3, mas eu não consigo dividir o 5. Então repeti. E a última linha já tinha um 1. Então a gente ficou com o 5 apenas. Tá aí. Quando vai colocar na resposta, observa que nenhum dos números é comum. Então o maior divisor comum do 6, do 15 e do 20 nada mais é do que o valor 1. Porque observa, o único valor que consegue dividir os 3 ao mesmo tempo é o próprio 1. Tá vendo? Aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. Só que 1 dividido para 1 dá 1, 1 dividido para 1 dá 1, e 1 dividido para 1 dá 1. Já para o menor múltiplo, dos 6, 15 e 20, aí o menor múltiplo é a multiplicação de todos eles. Então, o menor múltiplo é 2 vezes 2 vezes 3 vezes o 5. Continuando na linha de baixo. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. E 12 vezes 5 é 60. Pronto, então isso é o que a gente chama de encontrar os divisores comuns. Certo? Então daí eu posso tirar algumas conclusões.
sobre esse, por exemplo, aqui, esse termo que eu acabei de colocar aqui. Porque ele não apresenta, né, divisores comuns. Então eu posso abreviar fazendo assim para ficar mais fácil. Quando dois ou mais números quando dois ou mais números não apresentam fator comum, que é o que aconteceu aqui, né? Nesse caso aqui. Faltou aqui, ficou fator comum. Fator comum primo entre si. Melhor. Primos. Então, posso chamá-los fica melhor o entendimento assim. Primos entre si. Pronto. Tá aí. Quando dois ou mais números não apresentam fator comum primos, eles são chamados de primos entre si. Qual é a característica disso? É porque é muito mais fácil você encontrar qual é o denominador comum, certo? Porque se eles são primos entre si, significa que não tem nenhum número, como foi o que aconteceu aqui, que divide os três termos de uma única vez, certo? Então, quando isso acontece é porque esses números são primos entre si. Os três, né? Claro. Tem que ser todos. Daí, o MMC, que é o que a gente mais vai utilizar, vai ser só o produto entre eles. Então, esse é um tópico bastante simples, né? Como eu falei para vocês, é uma coisa que vocês já viram em aulas anteriores. Foi só para vocês relembrarem mesmo de como é que se trabalha com eles. Porque vocês vão ter que fazer esses tipos de fatorações quando aparecer e for solicitado, né? Aí vocês vão ter que recorrer a esses caras aí. Aí é lógico, existe a regra, né, para o denominador comum, que eu vou mostrar também como é que vai ser. E vocês vão ver quais são as regras que vocês vão utilizar para os monômios e para os polinômios também. Aí nesse momento a gente entra com a parte de fatoração, né? Que é o que eu falei que seria uma das coisas mais importantes.
Saiu da configuração. Certo, e para os monômios? Como é que a gente faz para calcular o maior divisor comum e o menor múltiplo comum para monômios? A gente utiliza praticamente a mesma regra, né? Deixa só. Eu escrever aqui de 2 ou mais. Bom, deixa eu ver. Interessante. São obtidos. Ah, rapaz, ele tá pulando, né? Calma aí, deixa. Como eu falei, tem certas ferramentas que eu tô aprendendo como trabalhar com elas. Tá, eu não vou me arriscar, certo? E dar um Ctrl Delete para não deletar tudo de uma vez, que isso aqui eu quero deixar salvo para vocês. Então eu vou completar aqui só escrevendo. Então aqui eu coloco uma vírgula, são obtidos de modo análogo. Ou seja, do jeito que a gente fez com os números, a gente vai fazer com as letras. A única diferença é a fatoração, né? Por causa dos expoentes. Bom, como eu falei para vocês, o mais importante vai ser trabalhar com o mínimo múltiplo, que é para determinar o denominador comum. Então, eu posso escrever para vocês assim. O MMC ele vai ser o seguinte, ele vai ser o produto dos fatores comuns e não comuns.
comuns e não comuns. Que nesse caso são os números. E letras. É o cuidado também que vocês vão ter que tomar, porque vocês vão trabalhar com números e letras. Cada um com seu maior expoente. Pronto. Eu não vou entrar em detalhes do maior divisor, porque a gente praticamente não usa ele, certo? Então, o mais importante é o menor múltiplo comum mesmo. Ele é definido dessa forma: é o produto de fatores comuns e não comuns, que eu falei para vocês, né, a multiplicação entre eles, é dos números e das letras, cada um com o seu maior expoente. Um exemplo. Vamos fazer o seguinte. Agora, claro, essa é a parte mais importante, onde vocês vão fazer, encontrar na realidade, né? Eu vou colocar dois monômios. O primeiro deles, 80. A terceira, B ao quadrado, C a quarta. E vou colocar outro monômio. 128 B a quinta, C a terceira, D. Observa que já fica um pouco diferente, né? Você tem os números, 80 e o 128, mas apesar de você ter esses números, você tem a parte literal, que são as letras, ó, A, B, C, B, C, D. Então, o que é que você vai fazer? Você vai ter que encontrar a forma fatorada do 80, a forma fatorada do 128, certo? Para só daí você escrever como é que vai ficar essa, como é que você vai encontrar esse MMC. Bom, fatorar é fácil. A gente já viu como é que se faz, né? Você pega o 128, pega o 80 e fatora. Então você pode começar pelos números, ou seja, o 80 aqui, 128. E você faz o mesmo procedimento que nós fizemos, certo? Nesse caso eu vou iniciar por 2, já que os números são pares. Aqui vai me dar 40, né? 128 dividido por 2 vai te dar 64. Dá para dividir por 2 novamente. Isso vai te dar 20. 64 por 2 dá 32. Que vai ser por 2 novamente. Aqui vai dar 10. 32 por 2 te dá 16. Novamente por 2 vai dar 5. 16 por 2 é 8.
Por 2 novamente. 5 eu não posso dividir. Eu vou repetir na linha de baixo. O 8 eu posso. Por 2 novamente vai dar 5. Aqui fica 2 por 2. Aí dá o 5. Aqui fica 1. E agora, para finalizar, você faz por 5, que vai dar 1 aqui e 1 aqui. Pronto. Então, quem é que vai ser o nosso MMC? Da parte dos números, certo? Então, o MMC do 80 e do 128. O 2 se repetiu quantas vezes? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 2 se repetiu 7 vezes. Aí você ou escreve dessa forma simplificada, 2 elevado a 7 vezes o 5. Ou você escreve todos os valores, né? Agora você tem que saber o resultado. 2 elevado a 7 vezes 5 dá quanto? Ou você pode fazer direto aqui. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5. Aí fica fácil também de você saber qual é a resposta, certo? Quando você fizer isso aí, você chega no resultado lá. Essa multiplicação, 2 elevado a 7 vezes 5, dá 640, certo? É só você multiplicar todo mundo aqui, ó. Todo mundo você multiplica. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 32, 64, 128 vezes 5. Aí você chega no 640. Beleza? O que você vai fazer? Daqui, ó. Daqui você vai sair com a resposta. Então a gente chegou no valor 640 para o MMC. Certo? Agora aí com relação às letras. Lembre-se, você vai fazer o seguinte. Você vai escrever os fatores que são comuns e não comuns, que são os números e as letras. Com os números já fizemos, 640, agora é com as letras. Com as letras você vai trabalhar com cada um, certo? Aqueles que possuem o maior expoente. Então, beleza, vamos lá. A letra A só tem um, né? Desses dois termos só tem um. Então, a A fica do jeito que está. A elevado à terceira. Agora o B aparece no de cima e aparece no de baixo. Só que o de baixo tem o maior expoente. Então, você escreve o de baixo. B a quinta. O C aparece. Ó, o de cima é C a quarta. O de baixo é C a terceira. Então, o de cima é que você escreve. C a quarta. E o D só aparece embaixo. Então, você repete ele do jeito que está. Pronto, você acabou de encontrar, certo? A forma fatorada. Ou seja, o mínimo múltiplo comum desses dois monômios aí. Observa que eu trabalhei com duas partes. A primeira parte, você faz a fatoração para encontrar os valores. Então você trabalha com a parte numérica primeiro. Depois que você trabalhar com a parte numérica, aí você vem para as letras. Só que com as letras você não faz praticamente nada, você só faz as comparações. A letra A só apareceu aqui, ó. Então não tem outro A aqui embaixo. Certo? Já o B, aqui apareceu o B, só que esse B está ao quadrado. Aqui, ó, embaixo você tem o mesmo B, só que aqui ele está à quinta. Então você escreve aquele que tem o maior expoente. Então, no caso, é o de baixo, né? E o C também. O C aqui, ó, na parte de cima, ele está elevado à quarta potência. Na parte de baixo, ele está elevado à terceira. Então você escreve ele com o maior expoente, que é o de cima, né? Você escreve aqui na frente. Certo? O que você fez? Você calculou o MMC desses dois monômios. Vou fazer mais um aqui, para fixar bem, né? Vou pegar aqui mais dois. Vou pegar assim, 6 ao quadrado, B a terceira, e o outro eu vou pegar 4 ao quadrado, B a sexta. Pronto, então vamos resolver da mesma forma. Primeiro você trabalha com os números, certo? Primeiro você trabalha com os números, então você pega o número, ó, pega o 6
Pega o 4 e encontra a forma fatorada deles dois. Vamos lá, 6 e 4 por 2, né? Vai dar 3 aqui, vai dar 2 aqui, porque você divide, né? 4 por 2 é 2. Ainda é por 2 porque tem um número par, então o 3 eu só vou repetir, o 2 eu divido, aí dá 1. Eu finalizo dividindo por 3, aí dá 1 aqui e dá 1 aqui. Aí, logicamente, o MMC dos números 4 e 6 nada mais é do que a multiplicação entre eles. 2. Ó, o 2 se repetiu duas vezes. Você escreve dessa forma, que é em forma de potência, ou escreve todos os números como eu escrevi lá no exemplo. Isso aqui dá o quê? 2 ao quadrado é 4 vezes 3, 12. Então você encontrou a forma fatorada. Aí você vai colocar, logicamente, aqui na frente, né? O 12. Para os números é a forma fatorada. É o nosso MMC, da parte numérica, certo? Aí você vai para as letras. Para as letras você tem o quê? Aqui ao quadrado, aqui ao quadrado. Então, todos os dois são iguais. Então você coloca ao quadrado. E você tem a letra B, ó. Só que aqui o B está elevado à terceira. E aqui o B está elevado à sexta. Então você vai colocar o de maior expoente. Então fica B elevado à sexta. Certo? Deixa só eu colocar mais organizado. Pronto, B elevado à sexta. Tá aí, você acabou de encontrar a forma fatorada, ou seja, o MMC desses dois termos. Se esses dois termos fossem denominador de alguma fração algébrica, essa seria a sua resposta. Ok? Bom, esse é o pontapé inicial para a gente trabalhar com a parte das frações algébricas, certo? Eu vou compartilhar essas duas soluções que eu fiz aqui com vocês. Deixa só eu organizar aqui. Para enviar para vocês, certo?